Jonas 1, nós vamos ler o versículo 5. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Só os 5 por enquanto. Vamos lá. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormia um profundo sono. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, a tua presença e a tua palavra, Jesus, que é fiel, que é santa, que é bendita. Espírito Santo, nessa noite continua, meu Deus, falando conosco poderosamente. Pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua presença, nessa noite, nós bendizemos o teu nome, Jesus, que tu és fiel e poderoso para fazer para conosco, no nome do Senhor Jesus. Pode sentar, queridos. Igreja do Senhor, esse texto é um texto conhecido da palavra da igreja, das nossas vidas, como servo, como adorador do Senhor. Mas é um texto que nos chama a atenção nessa noite e que o Senhor, Ele tem falado poderosamente sobre as nossas vidas de uma maneira extraordinária sobre as nossas vidas. E esse texto, querido, ele vem ao nosso encontro, que eu e você, nós precisamos de, aleluia, em todas as coisas que a gente vamos fazer, e todas as coisas que nós vamos, aleluia, fazer um propósito diante da presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos, querido, porque, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jonas recebeu um convite diante do Senhor Jesus, diante da presença de Deus, para ir a uma cidade. E aquela cidade precisava, aleluia, de um propósito, aleluia, de um propósito de um homem de Deus para pregoar sobre aquela cidade, que é a cidade de Nínive. Louvado seja o nome de Jesus. E tinha pessoa ali que precisava aceitar a Jesus e ouvir a palavra do Senhor, porque essa cidade tinha pessoa ali que precisava de ser salva diante da presença de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Precisava de ser salva, ouvir a palavra de Deus, e o Jonas era a pessoa certa que Deus escolheu para pregar a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Para nós entender, querido, que muitas vezes, aleluia, sobre as nossas vidas, nós precisamos de buscar ao Senhor, fazer, aleluia, propósito diante da presença de Deus e buscar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E muitas das vezes não queremos ter esse sacrifício diante do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o... Não queremos ter esse sacrifício de buscar a Ele, de ter compromisso com a presença. Aleluia. E sabemos que Jonas, ele não quis ir àquela cidade pregoar a palavra de Deus. Mas não é aqui que eu quero meditar com você. Estou dando um exemplo para nós entendermos que o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite. Eu quero pregar no versículo 4. Jonas 1, versículo 4, 5. Bendito seja o nome de Jesus. Porque tem coisas em nossas vidas que eu e você
Nós precisamos, aleluia, orar, buscar o Senhor Jesus. Tem coisas em nossas vidas que eu e você nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. E tem muitas das vezes, querido, que eu e você não quer ter esse sacrifício diante da presença de Deus. Aleluia. O que é que esse homem tinha a ver? Alguma coisa a ver com Jonas que tinha entrado dentro desse barco? Tinha uma coisa a ver? Não. Aleluia. O que é que esse marinheiro tinha alguma coisa a ver que Jonas, aleluia, saiu e entrou dentro do barco dele? Esse homem não tinha nada a ver com a situação que Jonas tinha que ir para Nínive pregar a palavra, saiu da situação e entrou no barco. Pastor, o que o senhor quer dizer nessa noite para a minha vida e a tua vida? Para todas as coisas, você como servo, você como cristão, você como adorador de Deus, eu como adorador de Deus, para todas as coisas que todas as coisas que eu e você vamos fazer, aleluia, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Nós precisamos, querido, buscar, aleluia, primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas sobre as nossas vidas. Como assim? Aleluia! Dá um exemplo. Muitas vezes nós queremos fazer algo, muitas vezes nós queremos fazer coisas sem o propósito, sem buscar o Senhor, sem orar a Deus, sem, aleluia, descer na presença do Espírito Santo. E nós somos assim, nós somos uma pessoa teimosa, queremos fazer, sem pedir direção de Deus, diante dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. E muitas vezes, querido, nós queremos colocar Jonas em nosso barco. Escute, muitas vezes, querido, nós estamos em um propósito de ir para o céu, de buscar a presença de Deus, de buscar a presença e a face do Senhor, aleluia, e muitas vezes, aleluia, nós pegamos uma amizade que quer tirar você da presença e do foco do Senhor Jesus. Quantas pessoas que estão dessa forma? Quantas pessoas que estão dessa forma, aleluia, estou dando exemplo, que pega a pessoa para andar com você, que não está no mesmo propósito, aleluia, que você está, na mesma vontade de adorar, na mesma vontade de buscar, na mesmo desejo de buscar a presença de Deus. Mas pastor, mas tem que ajudar, sim. Estou falando que você não tem que ajudar. Mas você já orou a Deus? Você já buscou a presença de Deus? Aleluia, para ajudar a pessoa que necessita. Ou aquela pessoa está passando por dificuldade, por teimosia. Aleluia, por teimosia. Ou está passando por prova, por teimosia, que não quer buscar mais a presença do Senhor Jesus sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a casa dela. E muitas vezes, querido, nós queremos passar na frente do Senhor Jesus. Ou não? Porque o nosso desejo, querido, é ajudar o nosso coração. Essa chama em nossa alma, essa chama em nosso coração e nossas vidas. E queremos, primeiro o Senhor fala, busca a minha presença, me adora, busca, que eu vou dar a direção certa para a sua vida.
Muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer algo. Senhor, está no propósito. Muitas vezes nós queremos fazer algo sem Deus. Mas é meu amigo, é minha amiga. Sou gente boa. Você já pediu a Deus? Você já orou ao Senhor para fazer esse negócio? Para fechar esse negócio? Você já buscou o Senhor Jesus? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você já buscou a presença de Deus para que o Senhor nos dê uma direção certa? Aleluia, porque nós precisamos, querido, ter uma direção certa, no momento certo, falar: Deus, eu preciso fazer, mas o Senhor tem que estar comigo. O Senhor tem que estar comigo. Se não for o Senhor, eu não consigo. Se a tua presença não for comigo, Jesus, eu não vou, aleluia, eu não vou aguentar essa beleza, essa batalha. O que eu quero dizer nessa noite para a minha vida e a tua vida, irmão: não pegue aquilo que Deus não aprovou. Não faça aquilo que Deus não aprovou. Porque pode tirar você da presença de Deus, pode tirar você do foco do Senhor, pode tirar você da igreja, pode tirar você, aleluia, do grupo, pode tirar você da presença de Deus, aleluia, e você enfria na fé. O versículo 5 diz o quê? Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali estava deitado e dormia profundamente. Aleluia. Os marinheiros, querido, pensavam que o barco era o peso que ele tinha colocado a mais. Ou não? Que tinha colocado a mais, ou seja, o barco está afundando, eu coloquei algo a mais que não deveria ter colocado aqui. Ei, vem a revelação para mim e você. Tudo aquilo que eu e você queremos resolver do nosso braço, sem a oração de Deus, não vai dar certo. Tudo aquilo, querido, que nós queremos resolver da nossa forma e não chamamos o Senhor, aleluia, para o propósito com a sua vida e a minha vida, não vai dar certo. Bendito seja o nome de Jesus. Os marinheiros pensou: não, eu coloquei muito peso nesse barco que estava afundando. Mas não sabia ele que estava no barco dele um homem que estava fugindo do propósito de Deus. Mal sabia eles que era um homem fugindo do propósito que o Senhor tinha colocado para ele fazer. Bendito seja o nome de Jesus. Querido, tem hora que a palavra de Deus, ela nos confronta mesmo. Não tem outro jeito. Tem hora que a palavra do Senhor, ela nos confronta. As nossas vidas, a nossa alma. E muitas das vezes, eu e você não queremos ser confrontados. E muitas vezes, eu e você não queremos ouvir o que o Senhor tem para falar. Muitas vezes, nós queremos ouvir aquilo que a nossa vida, o nosso ego, a nossa alma quer ouvir.
Mas o Senhor, Ele nos confronta todos os dias das nossas vidas. Para que o quê, querido? Para que eu e você não se perca. Para que eu e você não se perca, aleluia, fora do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Aleluia, o Senhor nos confronta para dizer: ei, Joséilton, eu quero você na minha presença, por isso que eu estou confrontando a tua alma, a tua vida, porque você precisa, aleluia, andar na minha presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, querido, eu e você não queremos, aleluia, ser confrontado diante da presença, diante da palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não queremos, irmão, porque dói, dolorido. Mas é melhor sentir dor agora do que sair da presença de Deus. É melhor sentir dor agora, para não fazer coisa sem o Senhor não estar no propósito. E eu e você depois falar: Deus, eu estou em uma prova. Deus, eu estou passando por isso. Deus, eu estou numa dificuldade. Deus falou: não, tem nada a ver comigo. Você que procurou, não orou, não me consultou, não buscou na minha presença, aleluia, não desceu na minha presença, para eu orientar a tua vida, e aleluia, eu dar o caminho certo, a direção certa. Ou não? Não, mas ele é era bonitinho, vamos fazer, vamos ajudar. E Deus está falando: eis, foi eu que coloquei ele aí. Não coloca a mão aonde eu não mandei. E muitas vezes, querido, nós pegamos provas ou dificuldade com as nossas mãos. Quantas pessoas estão dessa forma? Aí fica frio na fé, não quer vir para a igreja, não quer mais adorar, não quer participar de Santa Ceia, não quer participar de nada. Mas como eu e você não assumimos as nossas, aleluia, as nossas dificuldades, nós colocamos culpa onde? No altar. Nós colocamos culpa no altar. Mas desse altar sai palavra que alimenta a minha alma e a tua alma. Desse altar sai palavra que alimenta a minha alma, a tua alma. A questão é: você está de coração aberto para receber aquilo que o Senhor preparou nessa segunda-feira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vocês estão preparados? Tem certeza daquilo que o Senhor chamou você para você fazer, para você não querer fugir e entrar em outro entrar num barco que não era para você não ter entrado. Que legal, né, irmão? Quantas pessoas, querido, entrando em barco que não era para ter entrado. E tem entrado, e tem passado, ou seja, tem pagado, tem atrasado os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia, porque decisões precipitadas. Louvado seja o nome de Jesus. E porém, Jonas fez o quê? Louvado seja o nome de Jesus.
Bendito seja o nome de Jesus. Amém. Olha que homem, irmão. Ou seja, em outras palavras, ele desceu, os marinheiros não viram ele descer. E foi dormir. Que legal. E foi dormir. Ou seja, deitou. Quantas pessoas estão aqui, irmão? Quantas pessoas estão dentro da igreja? Estão muito tempo e estão dormindo ainda. Estão deitados, não acordou para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas estão dessa forma, dormindo diante da presença do Espírito Santo. E Deus está falando, levanta, faz a minha vontade, prega a minha palavra, me adora, canta, busca a minha palavra. Quantas pessoas estão assim? Ei, não deixe. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não deixe, queridos, que o marinheiro não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Você entrar no barco onde Deus não chamou você. Amém? Porque, irmão, homem e mulher, sem a direção de Deus, faz coisas totalmente errônea e errado, sem a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor, Ele nos dá as nossas direção certa diante do Senhor Jesus. Ele nos dá. Amém, querido? Sai daqui nessa noite. Sai daqui nessa noite. Cuidado com as pessoas que estão entrando no seu barco. Ele pode naufragar. E você pode naufragar junto. Louvado seja o nome de Jesus. Muito cuidado, queridos. Se coloca em pé nessa noite.